Oi amigas, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vídeos de respondendo dúvidas. Eu não sei qual foi a última vez que eu fiz isso, acho que já faz anos que eu não gravo um vídeo assim, sentada, só conversando e batendo um papo com vocês, mas eu tava com muita vontade. Faz um tempinho que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então eu recebi algumas dúvidas e aí eu juntei com outras dúvidas que eu recebo na DM em vez em quando. Então assim, pra ficar um vídeo mais dinâmico, sabe? Porque na caixinha de perguntas acabou tendo muita coisa repetida. E aí eu fiz uma junção de todas as curiosidades de vocês sobre a minha vida e aí eu vou esclarecer tudo nesse vídeo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Fala mais sobre o início da sua carreira. O que te motivou a entrar na área que você tá hoje? Bom, para quem não sabe, eu trabalho na área de marketing de uma empresa de cosméticos. Eu sou social media, né, analista de mídias sociais. E eu sou formada em publicidade e propaganda. E assim, gente, o que me motivou é ser muito legal, porque eu acho que muita gente não sabe, mas a princípio eu teria feito uma faculdade de pedagogia, inclusive eu ganhei a bolsa 100% na época. Mas sabe quando você escolhe uma coisa na loucura? Nem era meu sonho, eu nem queria fazer pedagogia, eu só fui assim, sabe? Porque eu ainda tinha muitas opções assim na minha cabeça. E na verdade eu tinha muitas, mas acho que não tinha nenhuma, porque no fundo o que eu sempre quis era viver de conteúdo, né? Viver de internet e tudo mais. Só que eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Então eu sei que a internet é muito instável, tem mês que você ganha, tem mês que não. Hoje existe, amanhã será que vai existir? Então eu sempre estive muito pé no chão com isso. E aí eu sempre tive na minha cabeça o quê? Eu vou pra sempre gravar conteúdo porque é uma coisa que eu realmente amo fazer, mas eu tenho que ter um pé de meia, eu preciso estudar, eu preciso ter alguma formação, porque se tudo der errado, eu vou conseguir um emprego, sabe? Então eu tive muito isso na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer algo por fazer. Não queria fazer um curso que eu não fosse gostar, até porque eu me conheço, eu sei que eu nem ia conseguir levar isso pra frente. Então eu comecei a procurar coisas que eu gostasse e que me envolvesse nesse mundo de internet, de mídias sociais, que foi algo que eu sempre amei. E aí eu descobri não, né? Já sabia de marketing muito assim e tudo mais, só que aí eu descobri publicidade e propaganda, que até então não era, eu assim, já tinha escutado falar, mas eu não conhecia muito do curso, não sabia muito o que tinha, o que eu ia aprender. E aí foi quando eu comecei a pesquisar muito e muito atrás e falar, meu Deus, o que faz uma publicidade e propaganda, o que faz um publicitário? E aí eu comecei muito atrás e aí eu simplesmente me apaixonei, porque eu tinha aulas de coisas que eu gostava muito. Então eu tive aula assim, desde fotografia, que era algo que eu gostava muito, até de produção de conteúdo, até de marketing mesmo e de propagandas e o que a gente faz na internet e como que a gente pode usar isso a nosso favor e como você pode, sei lá, rodar, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, gente, era muito legal, porque a gente lidava com empresas reais também, né? Durante todo o meu curso, durante toda a faculdade. Então, a gente foi pegando muita experiência mesmo, assim, de marcas e fazer coisas publicitárias. Então, assim, muito, muito, muito legal. E aí, eu escolhi esse curso e eu não me arrependo, porque eu realmente gostei muito da área, né? Aí, a real mesmo é que eu fiz publicidade e propaganda, porque além de querer ter essa experiência no mercado de trabalho, conhecer, saber como que é, se eu ia gostar ou não, eu sabia que era um curso que ia me ajudar, sabe? Ia ajudar o meu pessoal, assim, a minha, sabe? Como eu posso dizer? O meu negócio, sabe? Tipo assim, criação de conteúdo, sabe? Isso ia me ajudar muito, porque eu ia ter muita noção de redes sociais, muita noção de marca, muita noção de muita coisa. E, de fato, amigas, me ajudou muito, assim. Então, eu tenho muito mais noção de câmera, de iluminação, de enquadramento, do que posta, o que pode dar certo, o que pode dar totalmente errado, o que você faz, o que você não faz. Então, foi muito, muito bom pra mim. Eu não me arrependo em nenhum momento. E, assim, eu super confesso pra vocês que eu entrei, sim, nesse curso pensando mais no meu lado pessoal, né? Como criadora de conteúdo e tudo mais, que era algo que eu amava. Mas acabei gostando muito, me apaixonando muito pela área de marketing, mídias sociais e tudo mais. E aí comecei a trabalhar na área e hoje eu gosto muito do que eu faço também no meu trabalho CLT, sabe? Só que, amigas, curiosidade sobre mim é que eu sempre gostei de ter um meu negócio, assim, sabe? Eu sempre tive esse pezinho, assim, no seu negócio próprio, sabe? Então, eu já tive uma loja de roupas, e aí eu tive essa loja de roupas por mais ou menos 2, 3 anos, que foi mais ou menos durante a pandemia, porque as pessoas, elas não saíam pra comprar roupas e tudo mais, então foi um período muito bom pra mim, porque eu conseguia vender bastante pela internet. E aí depois que a pandemia acabou, que as pessoas foram voltando a ter a vida normal,
a loja acabou dando uma baixada legal, assim, sabe? E aí, por isso que eu decidi fechar. Porque, assim, gente, como é roupa, você tem que ter um leque muito grande. Porque imagina, você tem que ter numeração desde o PP até o XG, sabe? E aí, cores. Você tem que ter o preto, o branco, que é o básico. E aí você tem que ter um rosa, você tem que ter o laranja, você tem que ter o colorido, porque tem gente que gosta de colorido. E aí você tem que ter um estilo diferente, porque quem gosta daquilo, você entende? Então, assim, é muito abrangente. Era muito difícil pra mim conseguir atingir todos os públicos. E a modelo da minha loja era só eu. E assim, o meu corpo, né, na época eu era bem mais magrinha do que eu sou hoje, eu usava PP. Então, às vezes, uma pessoa que usava G não se identificava. Mas eu não tinha dinheiro pra modelo, eu não tinha outras pessoas que eu pudesse levar pra tirar foto pra minha loja, porque a gente tava numa pandemia, então eu também evitava esse contato, enfim, de as pessoas ficarem colocando as roupas e tudo mais. Então, acabou ficando muito difícil, né? Muita gente não se identificava quem tinha basicamente o mesmo corpo que eu e o mesmo estilo que eu. Então, por isso eu decidi fechar. Por muitos anos fiquei sem nada de negócio. Eu digo, por quê, gente? A criação de conteúdo é um negócio também, né? Porque, assim, eu tenho o meu trabalho, que eu ganho ali todo mês, o valor fixo e tudo mais, e eu tenho a internet, que eu ganho um dinheiro, um mês é mais, outro mês é menos, outro mês não é nada, entendeu? Então, é um trabalho também. E eu considero como um dos meus negócios. Então eu sempre falo, gente, que eu tenho 3 empregos. E o terceiro, minha amiga, entra agora. Porque recentemente, pra quem não sabe, quem me acompanha no Instagram vai saber, mas eu abri uma confeitaria. E aí você vai falar, amiga, como assim uma confeitaria? E aí, gata, que a gente entra pra próxima pergunta, que foi, de onde você tirou a ideia de fazer doce? De onde você tirou esse negócio de confeitaria? Que você sempre mexeu com criação de conteúdo, vendeu roupa, mas doce, Jaqueline. E sim, amigas, pra quem não sabe, a minha mãe, ela é confeiteira há uns 12, 13 anos, faz muito tempo. Então, assim, nunca foi algo que eu parei pra pensar que eu queria, assim, pra mim, né? Eu via minha mãe fazendo, eu sempre ajudei ela a fazer os recheios, a montar as coisas, a embalar e tudo mais. E tudo bem, era o trabalho da minha mãe, eu tinha o meu trabalho, então eu nunca vi assim com outros olhos, sabe? Mas eu sempre soube fazer, porque eu sempre ajudei minha mãe. Então eu já tinha essa experiência, não comecei a fazer doce do nada, não aprendi do nada. Eu já sabia fazer, sabe? E aí só foi um estalo mesmo, gente, por questões financeiras. Eu queria muito ter uma outra renda, porque eu tenho o meu trabalho, a internet, como eu falei pra vocês, é muito instável. E aí, como eu não tava tendo tanto tempo pra produzir a imensa quantidade de conteúdo que eu acho necessário produzir, eu não tava recebendo sempre, sabe? Eu tava caindo assim, gato pingado. E aí não tava dando, eu precisava de uma outra renda também pra complementar meu salário. E foi aí que eu tive a ideia de abrir um negócio. Eu falei, só que eu quero um negócio de comer. Por quê? Porque é muito mais fácil de vender assim, né? As pessoas não param de comer tanto salgado, quanto doce, quanto comida. Qualquer coisa que você vender de comer, bebidas e tudo mais, é um negócio que sempre vai girar, né? Desde que você use produtos de boa qualidade, desde que você faça as coisas certinho e tudo mais, sempre as pessoas vão estar consumindo, né? Diferente de roupa, que você só compra às vezes quando você precisa ou quando você tem uma ocasião especial. Agora, coisas de comer não, né? Você sempre compra quando você tem o desejo de comer aquela coisa. Então eu fiquei muito nisso. Eu fiquei tipo, gente, o que eu vou fazer, sabe? Não sei o que eu vou fazer de salgado e tudo mais, né? Não quero ficar mexendo com fritura, nananã. E aí foi onde eu tive ideia de doces. E aí, minha amiga, comecei. Então eu tenho a confeitaria há um pouco mais de um mês. E, gente, por incrível que pareça, eu comecei a fazer muito por questões de renda mesmo, né? Ter uma outra renda, questões financeiras mesmo. Mas eu comecei a pegar muito gosto pela coisa, o que eu nunca imaginei na vida. Porque como eu falei, a minha mãe é confeiteira há anos e eu nunca tinha tido isso, sabe? Esse insight, assim, tudo mais. Tanto que todo mundo ficou muito surpreso e falou, cara, eu não sei porque você nunca fez isso antes se a sua mãe é confeiteira há muito tempo. Mas é algo que eu realmente sempre via como o trabalho dela, sabe? E aí hoje é muito legal, porque a gente acaba até compartilhando dicas e ela me ajuda e tudo mais. Eu dou dica pra elas que eu faço coisas diferentes dela. E a gente também tem públicos diferentes, né? Porque a gente trabalha em locais totalmente diferentes. E é muito legal de ver. Então, assim, os doces foi do nada? Foi e não foi, né? Porque foi uma ideia, assim, que eu tive do nada.
mas ao mesmo tempo era uma coisa que já tava ali no fundo, só precisava ser explorado, entendeu? Mas enfim, estou gostando muito, estou pegando muito gosto pela coisa. E aí, gente, você vai atrás, você estuda, você tenta melhorar e você quer fazer coisas diferentes. E eu comecei com poucas opções de doce, hoje eu já tenho uma quantidade muito legal, assim, um cardápio muito recheado, com muitas opções diferentes. E eu tenho gostado muito. A próxima pergunta é muito legal e foi exatamente assim: mulher, como você dá conta de tudo? Como se organiza para ser tudo que você é? Eu fico admirada. E, amigas, é o que eu sempre falo. Quando você segura muitos pratinhos de uma vez, uma hora você vai deixar algum pratinho cair. E tá tudo bem, sabe? E eu falo muitos pratinhos porque só pra contextualizar vocês. Eu tenho o meu trabalho CLT, que eu passo a maior parte do meu dia na empresa, né? Tem a parte de ida e volta e mais o tempo que eu fico lá. Então, assim, são muitas horas do meu dia. Tenho uma academia que, assim, eu tô fazendo meia boca, tá? É um pratinho que eu tô deixando cair, mas que eu não quero que isso aconteça, então eu tô tentando, assim, me organizar melhor. Então eu tô fazendo academia, assim, meia boca, mas tô tentando, sabe? E aí o meu trabalho CLT, tem academia, tem pós-graduação, que agora, amiga, esse ano eu comecei a fazer minha pós-graduação, depois de muito tempo já. Eu terminei minha faculdade em 2022 e agora, em 2025, que eu comecei minha pós, eu tava sentindo que já tava na hora de dar um up, assim, sabe? Porque, como eu falei, eu tenho meus outros sonhos por fora, mas eu não deixo de estudar e me manter sempre atualizada na minha área, porque eu nunca sei meu dia de amanhã, sabe? E eu também tenho o meu trabalho atual que exija de mim isso, sabe? Que eu sempre esteja me atualizando e tudo mais. Então, tem a pós-graduação, tem a criação de conteúdo, que vocês sabem que eu crio conteúdo aqui pro Instagram, aqui pro YouTube, pro Instagram e pro TikTok. E TikTok são duas contas diferentes, que é uma da minha casa, né, que eu mostro coisas de enxoval e tudo mais, e a minha conta pessoal. E agora, além disso, tem a confeitaria. Então, assim, amiga, 5 coisas pra dar conta, entendeu? Ah, não, na verdade 6, né? Porque daí tem, assim, casa, comida, marido, cachorro, entendeu? É casa, família, faculdade, emprego, criação de conteúdo, academia e confeitaria. Olha quantas coisas, amiga. Mas é sobre isso, sabe? Às vezes você vai deixar um pratinho cair e tá tudo bem. Tem dias que eu tô mais focada na minha confeitaria. E aí eu fico aquele dia 100% focada. Por exemplo, aos fins de semana eu tô mais focada na minha confeitaria e na criação de conteúdo. Durante a semana eu sou mais focada na academia, no meu trabalho e na pós-graduação, entendeu? Então a gente tem que arranjar jeitos, assim, de se organizar. E claro, não esquecer do seu descanso e de curtir, sabe? Porque não adianta nada também você só trabalhar e não ter tempo pra curtir seu marido, sua família, seus pais, seus filhos e tudo mais. Então, você tem que saber dar essa pausa. Hoje, por exemplo, é domingo de Páscoa, eu já fui viajar, assim, uma viagem super rápida, bate e volta, fui pro interior de São Paulo, pra casa da minha tia, passei a manhã e tarde, assim, com a minha família, voltei, fiz doces e agora à noite tô gravando conteúdo. Então eu tento encaixar sempre que dá, fazer alguma coisa, sabe? A próxima pergunta é: e os livros, como estão? Gente, pra quem não sabe, isso é muito engraçado. Eu coloquei uma meta pra esse ano de 20 livros. Eu tenho uma frequência muito boa de leitura, principalmente assim, do meio do ano passado pra cá, eu tenho lido muito. Porém, amigas, eu falei assim, nossa, vou engatar esse ano, vou ler muito. Porém, quando eu botei essa meta de 20 livros, eu ainda não tinha minha confeitaria e eu ainda não fazia pós-graduação. Aí eu tava onde? Tava com tempo, né? Tava com tempo sobrando. Aí agora eu tô doida, porque imagina, eu tô esse milhão de coisas pra fazer e ainda tenho 20 livros pra ler até o final do ano. Só que o que acontece? Eu já botei essa meta na minha cabeça, eu já botei isso assim na minha lista do ano. Então, aí eu me desafio, você entendeu? Agora eu vou até o fim pra conseguir cumprir essa meta. E aí, por curiosidade de vocês, nós estamos em abril. Eu queria ter lido muito mais que eu já li, mas eu estou no 7º livro. O livro que eu tô lendo tá até aqui na minha mesinha, que agora eu tô lendo da Empregada. Inclusive, tô gostando. Mas assim, ainda tô no começo, ó. Eu comecei ontem, tô na página 39. Comecei ontem não, comecei essa semana, só que daí eu li um dia só no avião, depois não li mais, aí eu voltei, comecei assim de fato ontem. E tô bem no comecinho, porque ontem eu já tava capengando assim, quando eu comecei a ler, sabe? Mas já começou bom, sabe? É um livro assim que vai te prendendo. Então esse é o meu 7º livro do ano, ainda tô bem no comecinho. Mas eu tenho vários livros aqui, ó, do ladinho, é a minha estante de livros. E aí ele tem vários livros até lacrados, e aí eu não abro.
Eu fico muito curiosa pra folhear e tudo mais, mas eu não abro até eu terminar um por um, e aí eu vou abrindo um por vez. Então assim, amiga, minha meta ainda tá de pé. Se a gente vai conseguir, aí é outra história. E aí eu conto isso pra vocês num vídeo do final do ano, tá bom? Mas, a princípio, minha meta tá de pé. E pra finalizar, a última pergunta foi: por que eu mudei o meu estilo de conteúdo? E assim, gente, pra quem não entendeu, é porque antes, principalmente lá no Instagram, eu falava muito de cosméticos, de forma geral, assim, né? Sempre tava fazendo maquiagem, falando de produtos e tudo mais. E é algo que eu ainda gosto muito, tá? Amo, assim. Amo falar sobre produtos e tudo mais. Só que isso não é mais a minha realidade de todo dia, né? Antes eu tava muito mais inserida nisso, porque eu só falava disso, então meu Instagram era totalmente voltado a isso. Eu tinha parcerias com marcas só de cosméticos e tudo mais. Mas aí eu sentia que tava fugindo muito da minha realidade, e aí eu tava entrando numa onda de influenciar muitas pessoas a serem consumistas mesmo, porque eu acabei virando consumista porque eu tinha muito. Imagina, gente, eu ainda tenho muita coisa, obviamente, né? Eu tenho, sei lá, tipo, 10 body splashes. Tem necessidade? Não tem necessidade. Mas assim, eu comprava ou eu ganhava pra gravar conteúdo. Então eu acabei tendo muito. Tinha muita maquiagem, tinha muitos produtos de corpo, de cabelo e tudo mais. E hoje eu já não sou mais assim. Eu tipo assim, igual eu tô usando esses body splashes agora. E assim, eu tenho body splash por um tempão e a maioria já tá menos que a metade. Eu vou usar eles até acabar e depois eu penso em comprar outro, sabe? Maquiagem é a mesma coisa. Antes eu tinha, tipo assim, 3 bases, 3 pó, 3 blush, não tenho mais. Eu dei, assim, pra minhas primas, dei pra várias pessoas. E aí eu tenho, tipo assim, 1 ou 2 de cada. Que às vezes um é diferente do outro no máximo. E assim sucessivamente. O que eu tenho mais é produtos de cabelo, porque eu realmente gosto de variando produtos no meu cabelo, né? Até por conta do cronograma. Mas de resto, eu tô usando, assim, tudo que eu tenho. E depois disso eu quero diminuir muito a quantidade de coisas. E ir usando, de fato, uma coisa por vez, sabe? Porque acaba vencendo, acabava perdendo. Aí depois eu tinha que dar um monte de coisa. E assim, eu não tenho problema nenhum, tá? Minhas amigas vêm aqui, minhas primas vêm aqui. Sempre de produto e eu dou, assim, sem dó mesmo. Porque eu, de fato, ainda tenho muita coisa. Mas assim, amiga, eu fui me identificando com outro tipo de conteúdo, mais lifestyle. Por isso que eu comecei a gravar mais vlogs no meu dia, mostrar mesmo minha rotina. Porque minha rotina é isso, minha rotina é corrida, entendeu? É trabalho, é faculdade, é pós-graduação, é confeitaria, é tudo isso aqui que vocês estão vendo ultimamente, sabe? É uma rotina muito corrida. E aí esse negócio de parar pra gravar conteúdo de produto, eu já não tinha tempo, amiga. Então eu comecei a gravar o quê? Comecei a gravar minha realidade, entendeu? Quero que tá dando tempo, é o que eu consigo fazer e o que eu sinto que gera mais proximidade também da gente, sabe? Porque quando eu mostro um produto no meu vlog, por exemplo, vocês veem que ali faz parte da minha rotina mesmo, que é de fato algo que eu uso. E não eu simplesmente estou falando de vários produtos porque eu recebi aquele produto pra falar sobre ele. Não, hoje em dia eu falo dos produtos mesmo que eu uso, que eu gosto muito e tudo mais. Então acaba gerando muito mais confiança também, sabe? Porque hoje em dia eu recomendo poucas marcas e as marcas que eu recomendo são marcas que realmente fazem parte, assim, de todos os meus dias. Bom, amigas, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de gravar. Mas assim, não sei se vocês vão gostar tanto não, porque vocês acabaram acostumando com vlog. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver mais qualquer outra dúvida, pode deixar aqui ou pode mandar lá na DM do Instagram, que daí eu vou juntando. Aí quando tiver uma quantidade boa... É que eu ainda não sou blogueira famosa, né? Então a gente vai juntando migalhas. Aí quando tiver uma quantidade boa, eu gravo outro vídeo e tudo mais. De repente uma aqui fala pra ficar uma coisa mais descontraída. A gente vai vendo, tá bom, amiga? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até a próxima.